Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de estática, capítulo 2, exercício número 37. Vamos ao enunciado. Sabendo que α é igual a 40 graus, determine a resultante das três forças indicadas. Bom, então temos aqui três forças atuando sobre esse bloco e o objetivo é achar a força resultante dessas três forças. Então vamos nomear essas três forças como sendo essa aqui a força F1, essa aqui eu vou nomear como sendo a força F2 e essa aqui como sendo a força F3. Então eu vou dizer que a força resultante vetorialmente é dado pela soma vetorial das três forças, ou seja, F1 mais a força F2 mais a força F3. Como temos que somar aí vetorialmente as forças, vamos colocar o sistema referencial aí. Então aqui a partir do centro do bloco, vou colocar o referencial aí do eixo Y, tá? Na vertical. Aí para cima positivo e colocar o referencial na horizontal, que vai ser o eixo X. Então, temos aí o referencial e com o referencial agora a gente pode escrever cada força vetorialmente, podendo fazer a decomposição. Então, vamos começar por F1. Então, a gente tem aqui a força F1, tá? Que a gente vai decompor. A gente vai ter uma componente aqui na direção do eixo X. E vamos ter uma componente aqui na direção positiva do eixo Y. Então, a gente pode escrever o vetor força F1 como sendo igual. A gente pega o módulo da força, que é o 260 newton, e multiplica pela decomposição. Então, a gente precisa desse ângulo aqui para fazer a decomposição, né? Esse ângulo aí, ó, tá nessa inclinação com a horizontal, é exatamente o ângulo de 20 graus. Então, aqui esse ângulo vale 20 graus. Então, a gente tem aqui, juntamente com o ângulo na direção positiva de x, a gente tem a componente 260 cosseno de 20 na direção positiva de x. Então, i positivo. Então, aqui é o cosseno de 20 em i. E essa componente aqui, né, a gente tem que vai ser a componente do 260, que vai multiplicar, ó, essa componente está sem o ângulo. Então, multiplica pelo seno do ângulo, seno de 20, que é a medida oposta ao ângulo. Isso está na direção positiva de y, então, mais j. Então, aqui eu tenho mais o seno de 20 em j positivo. O 260 aqui, né, que eu coloquei aqui para os dois termos, eu deixei em evidência. Então, temos aí a força F1. Aí a gente pode determinar agora quem vai ser a força F2. A força F2 vai ter a seguinte componente. A força F2 é esse vetor aqui, tá? Que a gente vai decompor na direção x e y. A gente tem aqui essa componente, tá? Que vai ficar na direção x e temos aqui essa componente
que vai ficar na direção y. Para fazer a decomposição, a gente precisa determinar esse ângulo. A gente viu que aqui até essa força que é F1 é 20, entre essa força F1 e F2, a gente tem alfa. A alfa é igual a 40 graus, então 20 mais 40, a gente tem que esse ângulo vai ser de 60 graus. Então, essa componente aqui vai ser aí o módulo, ou seja, o 360. Essa componente está com o ângulo, então cosseno de 60 na direção positiva de I. Então, vou colocar aí o 360 newtons em evidência. A componente vai ser cosseno de 60 em I. Essa componente aqui vai ser o módulo 360, que multiplica, essa componente está sem o ângulo. Então, é o seno do ângulo, seno de 60. Está na direção positiva de y, então, mais j. Então, vamos ter aí mais o seno de 60 em j. Então, temos aí determinada a força F2. E, determinando a força F3, a força F3 é essa força que está aqui, tem esse sentido, tá? A gente tem que vai ter a decomposição, ele deu esse ângulo alfa aqui, né, que é 40. Esse ângulo aqui entre essa reta que está perpendicular aqui ao plano inclinado, nos dá aqui esse ângulo aqui entre o eixo y e essa reta perpendicular ao plano vai ser os 20 graus. Então, esse ângulo aqui vai ser 40 mais 20, um ângulo de 60. Então, a gente pode fazer a decomposição aqui da força. A gente vai ter aqui a componente que fica na direção positiva de x e vamos ter aqui a componente que vai ficar na direção negativa aí de y. Essa componente aqui vai ser o módulo, o 530, tá? Essa componente, ó, tá sem o ângulo, tá? Porque o ângulo que a gente determinou, ele tá aqui nessa parte de cima, entre o vetor e o eixo y. Então, essa tá sem o ângulo, é vezes o seno do ângulo, seno de 60. Tá na direção positiva de x, então I. Então, a força F3, a gente vai escrever o 530 newtons, a componente em x é o seno de 60 em I positivo, e a componente aqui em J a gente vai ter que vai ser o 530, tá? Essa componente ela tá junto com o ângulo, então é o cosseno do ângulo, cosseno de 60, e a direção é Y e o sentido é negativo, então fica menos em J. Então, fica menos ali o cosseno de 60 em J. E aí temos a força F3 determinada. Então, a gente pode escrever aí que a força resultante vai ser igual, somando aí cada direção, respectivamente, a gente vai ter na direção I, a gente vai ter o 260 Newton, que multiplica o cosseno de 20. Aí a gente vai ter mais da força F2 na direção I, vamos ter o 360 Newton, que multiplica o cosseno de 60. E vamos ter mais aí da força F3, o 530 Newton vezes o seno de 60. Tudo isso daí a gente tem na direção I. Aí vamos ter mais na direção J, a gente vai ter o 260 vezes aí o seno de 20. Aí a gente vai ter mais aí o 360 vezes o seno de 60. 360 vezes o seno de 60. E vamos ter mais aí
530 vezes menos aí o cosseno de 60, ou seja, menos 530 newton vezes o cosseno de 60. Tudo isso na direção J. Então, vamos poder calcular aí a força resultante como sendo igual. Calculando aí a componente I, vamos ter 260 vezes o cosseno de 20 mais 360 vezes o cosseno de 60 mais 530 vezes o seno de 60. Então, a gente tem aí uma componente I 883,31, tá? Isso em I. E aí vamos ter a condição aqui na componente J de 260 vezes o seno de 20 mais 360 vezes o seno de 60. Aqui mais com menos fica menos, então fica menos 530 que multiplica o cosseno de 60. Então vai ficar positivo mais 135, deixando duas casas aqui, 69 na direção J, tudo fica aí na unidade de Newton. Então, a gente tem aí a força resultante vetorialmente. Para achar o módulo da força resultante, já que a gente tem as componentes, a gente faz a raiz quadrada das componentes ao quadrado, ou seja, 883,31 ao quadrado, mais 135,69 ao quadrado. Então, vamos achar aí que o módulo da força resultante vai ser igual, calculando 883,31 ao quadrado, mais 135,69 ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, a gente tem aí 893, deixando uma casa depois da vírgula, arredondando ali, 0,7 na unidade de Newton. Então, descobrimos o módulo da força resultante, né? Temos duas componentes positivas, uma força aí resultante no primeiro quadrante, e a gente pode achar a direção dela, né? A gente tem aí que a tangente do ângulo θ, né, que dá a direção da força resultante, vai ser a componente aí resultante de y dividido pela componente x. Então, para achar o ângulo θ, a gente faz o arquitangente da componente y, que é o 135,69, dividido pela componente x, 883,31. Então, a gente pode achar esse ângulo θ, que dá a direção, como sendo aí 135,69 dividido por 883,31. Aí aqui shift tangente a menos 1, né, que é o arquitangente da resposta, ou seja, um ângulo aí de 8,73 aqui graus. Esse é o ângulo que dá a direção aí, tá, da força resultante, que vai ser o ângulo θ entre a força e o eixo x. A representação aqui da força resultante no nosso desenho, tá? A gente teria aqui, ela estaria representada aqui, tá? Força resultante com um ângulo aqui aproximadamente, tá? De 8,73 graus. Aí tem a componente aqui, tá? Um esboço dela, uma componente positiva em x, uma componente aí positiva em y, tá? Aí aqui, quando a gente faz a tangente de θ, né? Aqui seria o ângulo θ, cateto oposto é a componente y, cateto adjacente é a componente x. A gente acha o θ aí, que é o ângulo entre a força resultante e o eixo x positivo. Bom, espero que tenham gostado da resolução.
Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!